Estamos de volta com a nossa imersão na reforma tributária e agora estou aqui bem acompanhado dos meus amigos professor Felipe Teixeira e professor Hamilton Sobreira para nós tratarmos das controvérsias jurídico-contábeis da reforma tributária. E eu já disse para os dois aqui que a gente prometeu polêmica agora para esse momento do debate, então nós vamos ter que entrar em alguns assuntos aqui espinhosos para esclarecer para todos que estão nos assistindo. Esse também é um momento muito bom, pessoal, para que vocês mandem as dúvidas de vocês, interajam conosco, participem, tá? Para que nós possamos trazer aqui luz a algumas das dúvidas que vocês tiverem. Bom, vamos lá, pessoal, então. Primeiramente, desejar boas-vindas a vocês à nossa imersão da reforma tributária. Estamos aqui desde as 9 da manhã discutindo sobre essa temática. E eu gostaria de começar com um assunto tranquilo, que é a não cumulatividade de IBS e CBS. Pela manhã, só para fazer uma breve contextualização, eu expliquei um pouco na contextualização inicial que a questão da não cumulatividade ela precisava ser encarada sobre uma ótica mais completa do que só no âmbito das promessas, né? Porque é muito fácil falar que a não cumulatividade vai ser plena e que a não cumulatividade é o melhor modelo que existe, como a gente tem ouvido aí principalmente de alguns parlamentares. Só que eu citei até o seguinte exemplo, professores. Se a não cumulatividade ela é tão boa, por que nós temos tantas empresas brigando para ser do Simples Nacional, que é um regime cumulativo? Então, resgatando aquilo que eu já ouvi, inclusive o professor Hugo de Brito Machado, saudoso professor, que inclusive mencionei pela manhã, sempre dizia, né? A defesa da cumulatividade ou da não cumulatividade está muito mais voltada para o quanto será cobrado. Como que serão as alíquotas? Quanto vai ser cobrado? Porque normalmente é isso que leva, por exemplo, uma empresa a querer ser optante pelo Simples Nacional, a imaginar, ou pelo menos naquele momento inicial, vislumbrar pagar uma tributação menor. Como que vocês têm enxergado? Eu vou passar aqui inicialmente para o professor Felipe Teixeira, que gosta mais da polêmica, para ele começar explicando como que ele tem enxergado essa promessa de uma não cumulatividade plena relacionada a IBS e CBS com a reforma tributária. Bom, primeiro, das boas-vindas a todos. Obrigado, professor Felipe Guerra. Agradecer também a Fortes Tecnologia pelo convite. Cumprimentar meu colega, amigo, professor Hamilton Sobreira. Esse negócio de polêmica é fake news, viu? Eu não gosto de polêmica, não. É porque o tema é polêmico, né, pessoal? Então, como o tema é polêmico, a gente tem que ser polêmico também. Agora, percebam, todos os principais temas em discussão no judiciário dizem respeito a tributo não cumulativo. Hoje, em matéria tributária, as principais teses que foram julgadas nos últimos anos, nas últimas décadas, dizem respeito a ICMS, PIS, COFINS e IPI. Então, se viesse uma reforma tributária estabelecendo tributos tão somente cumulativos, isso aí seria o ideal. Você disse que mencionou o professor Hugo de Brito Machado, e eu vou também fazer a mesma coisa, porque eu lembro que uma vez perguntaram para ele se ele pudesse criar uma lei tributária com um artigo, qual era a lei que ele criaria, qual era o artigo que ele iria inserir nessa lei. E ele disse que o artigo seria: fica proibido alterar a legislação tributária durante 30 anos. Seria essa a alteração que ele faria na legislação tributária, um artigo, uma lei. E lógico, né? O grande problema da legislação brasileira, das normas tributárias brasileiras, é justamente essa mudança contínua, que cria esse ambiente de instabilidade e insegurança jurídica. Porque se nós formos pensar, professor Felipe Guerra, professor Hamilton, para fazer uma reforma... Vejam, qual foi o principal objetivo dessa reforma? Simplificação. Foi ou não foi? Nós não, pelo menos, nós não observamos... A promessa é a simplificação. Em quantidade de tributo, eu não consegui visualizar essa simplificação. Porque a gente está falando de extinguir 5, né? IPI, ICMS, ISS, PIS e COFINS. E vai criar quantos? Vamos lá, o IVA Dual, CBS e IBS, o imposto seletivo, o IPI para a Zona Franca de Manaus permanece, e ainda tem aquela malsinada contribuição para produtos primários semi-elaborados que os estados poderão vir criar, que a gente vai discutir mais lá na frente. Então, em quantidade de tributo, né, eu não vi lá muita diferença. Agora, em simplificação, e eu já vou entrar no assunto da não cumulatividade, é só um preâmbulo, né?
vejam só, o que é que a Constituição estabelece em matéria tributária, pessoal? Ela estabelece basicamente duas coisas: competência e limite ao poder de tributar. É basicamente isso que a Constituição estabelece, e assim tem que ser. A Constituição ela não precisa dar muito detalhe em relação a tributos. Isso aí tem que ficar a cargo do legislador, né, da lei, e não do constituinte. Desculpem, gripezinha. Então percebam, para fazer uma reforma tributária em que o principal mote, o principal objetivo é a simplificação, em tese, eu não precisaria de uma emenda constitucional. Se a gente for pensar friamente. Não é só para simplificar? Essas normas que são criadas aí todo dia, aos milhares diariamente, são criadas por meio da Constituição? É a Constituição que cria? Ou são leis, decretos, instruções normativas, portarias? São normas infraconstitucionais. Então, se é para simplificar, via de regra, em tese, eu não precisaria de uma reforma constitucional. Agora, o que é bem-vindo nessa reforma? É a questão da competência. Porque o que a gente vive hoje é uma realidade em que eu tenho 26 estados e um Distrito Federal com capacidade ativa para legislar, por exemplo, acerca do ICMS, que muitos consideram um tributo mais difícil do sistema tributário nacional. E eu tenho mais de 5 mil municípios com capacidade ativa para tributar, por exemplo, para legislar, por exemplo, acerca do ISS. Então vira, mas tem a Lei Candir, criando as regras gerais do ICMS. Tem a Lei 116, estabelece as regras gerais do ISS. E por acaso, professor Hamilton, professor Felipe, os estados e os municípios respeitam essas normas? Quantas vezes a gente não tem que entrar aqui com ação judicial porque a gente vê norma local desrespeitando o que diz a lei complementar, a Lei Candir ou a Lei 116? Quantas vezes a gente não faz isso? Quantas teses tributárias não existem no judiciário brasileiro atualmente tratando disso? E aí vem a questão da não cumulatividade. Até um dia desse a gente estava discutindo qual era o conceito de insumo para efeito de PIS e COFINS. Até agora, 2018, foi que o STJ julgou, salvo engano, 2018, posso estar enganado. Até um dia desse. Essa questão de não poder tomar crédito sobre bens uso e consumo no ICMS, da Lei Candir, que tinha uma data para poder tomar e depois adia-se. Aí vem a questão da não cumulatividade. A questão do crédito físico do IPI. Tudo envolvendo a não cumulatividade. Aí vem uma promessa, como todo mundo sabe que o problema é a questão da não cumulatividade, vem uma promessa, ou uma falsa promessa, né, dentro do texto constitucional da PEC 45, dizendo que a não cumulatividade vai ser plena. Ou seja, que o contribuinte vai poder tomar crédito de tudo, né? Crédito amplo. Sim. E aí eu fiz uma colinha aqui do texto constitucional, especificamente do parágrafo 5º, né, do artigo 156A da PEC, lá no inciso 2. Né? Então, parágrafo 5º, inciso 2 do artigo 156A, que nos diz o seguinte, vou ler, tá? O regime de compensação, o que é que ele diz, esse artigo aqui? Que a lei complementar disporá sobre, a lei complementar que ainda vai vir, né? A gente está tratando aqui da PEC, mas não tem lei complementar ainda. Esse artigo diz que a lei complementar vai dispor sobre o regime de compensação, né, débito e crédito, podendo a lei complementar estabelecer hipóteses em que o aproveitamento do crédito ficará condicionado, olha aí, aqui que vem a pegadinha, né, a verificação do efetivo recolhimento do imposto incidente sobre a operação com bens materiais ou imateriais. O que é isso aqui? É o constituinte querendo que o contribuinte fiscalize o elo da cadeia anterior? Eu só vou poder tomar o crédito se ficar comprovado que o elo da cadeia anterior recolheu o tributo? Aí, Felipe, a gente tratou um tema correlato numa palestra no CRC na semana passada, e a pergunta que eu fiz para os contadores que estavam lá presentes foi a seguinte: me diga aqui uma coisa, você tem como controlar pelo menos que aquele contribuinte que vendeu uma mercadoria para o seu cliente, ou que prestou o serviço para o seu cliente, vai escriturar o documento fiscal? Eu não digo nem recolher o tributo, não. Mas que ele vai escriturar o documento fiscal. Você tem como garantir que ele vai escriturar?
Não tenho como fazer isso. Então, como é que cria-se uma previsão constitucional, tá na Constituição, de que a lei complementar poderá fazer esse tipo de exigência? É tipo assim, olha, eu estou botando aqui o burro na sala, né? O bode na sala. Aí vamos ver o que é que vai acontecer quando vier a lei complementar. Mas isso aqui, para mim, não é não cumulatividade plena. Pode ser um grande empecilho para não cumulatividade se vier algum tipo de vedação nesse sentido na lei complementar. Esse tema ele é de fato muito polêmico, professor, e eu tive a oportunidade de estar em alguns eventos com o Bernard Api, e ele aposta muito para que a operacionalização disso aconteça no split payment, e a gente ter um pagamento que é quase uma espécie de retenção do tributo nas operações no momento da aquisição. Só que eu até mencionei na palestra aqui do professor João Arlindo que existem estudos, inclusive, relacionados à própria União Europeia sobre a implementação do split payment, que existem muitos malefícios na sua implementação. E o próprio Bernard Api, ele já está considerando não mais a implementação para todas as operações, que é o óbvio, né? Que é o óbvio porque seria impossível de imaginar que para você comprar de qualquer local, em qualquer tipo de operação comercial, você tivesse que pagar com uma espécie de retenção tributária. Então ele já está considerando uma restrição disso para determinadas operações e determinados contribuintes, como de fato acontece na Europa. Mas, professor Hamilton, o professor Felipe Teixeira disse que não gosta de dar polêmicas, mas você viu que ele começou botando fogo no negócio, né? Qual é a sua visão com relação a essa implementação da não cumulatividade, a essa própria restrição que o texto trouxe de forma mais implícita, né, que foi essa do condicionamento ao pagamento, mas aquele trouxe de forma explícita ali do produto de uso e consumo pessoal, que aí tem gente que diz, já questiona o que seria isso, né? Como é que você enxerga isso? Perfeito. Primeiramente, boa tarde. Estou dando boa tarde para quem está ao vivo, para quem vai assistir depois. Bom dia, boa tarde, boa noite. Parabenizando aqui o professor Felipe e a Fortes Tecnologia por essa iniciativa. É sempre bom a gente conversar sobre isso. E é o professor Felipe Teixeira também que está comigo mais uma vez, a gente conversando sem polêmica sobre... Não tem como, né? A primeira polêmica é, será que a reforma tributária trata-se efetivamente de uma reforma? Mas vamos lá tratar. Felipe, eu tenho dois medos. Na verdade, com relação ao que vem por aí. Um, é que sai muito rápido essa lei complementar, porque ela saindo muito rápido, né, pode ser deixado de passar algumas coisas e a gente vai naquela tentativa e erro. Ah, deu errado? Vamos voltar e vamos tentar fazer certo. Só que muitas vezes, se dá errado, a gente sabe que a maioria dos colegas que estão assistindo são contadores, advogados e economistas, e todos nós trabalhamos aí para a empresa. Muitas vezes pode levar à morte de uma empresa. Quando a Constituição fala que a gente tem direito à vida de todas as pessoas, inclusive as pessoas jurídicas. E é quem deve penar também com relação a essa reforma tributária. Mas vamos lá. Existe algo na economia, já que há economistas nos acompanhando, chamado trajetória da dependência. O que é isso? Você tem que acompanhar a trajetória do tributo e deve se respeitar essa trajetória da dependência. Por exemplo, quando a Constituição de 88 veio e criou praticamente o ICMS nas modalidades, nos moldes que a gente vê hoje, ela meio que manteve a trajetória do ICM, como era antigamente, né? Só que agora não. A gente fica até com receio de dizer que isso está substituindo aquilo, porque agora é tudo novo, né? Está começando todo mundo igual, está todo mundo aprendendo. Então, se ela for muito rápido, muita coisa pode deixar de ser passada. E o outro receio que eu tenho é que ela demore demais. Eu tenho os dois receios. Assim como foi a lei complementar, muito bem citada aqui pelo professor Felipe Teixeira, a lei complementar Candia, ela demorou o quê? 8, 9 anos para ser feita de um tributo. Um tributo. Você imagina agora 5 em 1 ou 5 em 2, enfim, quanto tempo não demoraria se a gente colocar nessa mesma proporção. Mas vamos lá. Com relação à não cumulatividade, eu primeiro tenho um outro receio. Rapaz, Hamilton é cheio de medos. Sou, mas a gente está aqui para enfrentar. Por quê? Porque a reforma tributária está posta. Não tem o que fazer, já passou. Quer dizer, a gente poderia, inclusive, discutir inconstitucionalidade da emenda constitucional. Porque, eventualmente, se entrou no Pacto Federativo em competência que não poderia ser tirada dos estados e do município, embora para a gente, teoricamente, facilite, como o professor falou, vai estar tudo concentrado num ponto só. Porém, está tirando competência tributária. E se está afetando o Pacto Federativo, não podia ser nem objeto de emenda constitucional. Está lá no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição.
Essa já é outra polêmica, né, que a gente pode verificar se vai ser levado ou não aos tribunais superiores. Mas vamos lá, qual não cumulatividade a gente está falando? Porque é muito interessante. O conceito, professor Felipe, a gente não pode estar mudando, não. Um conceito de um bem imóvel, ele vai ser bem imóvel aqui, vai ser bem imóvel em São Paulo, no Japão, em Goiás, na Lua, de bem imóvel também. Só que no direito tributário, vez ou outra, tentam mudar os conceitos. Assim como naquela época do alargamento da base de cálculo PIS e COFINS, confundiam o conceito de receita com faturamento, é a mesma coisa, né? Todo mundo achava que era a mesma coisa, ou pelo menos colocaram como se fosse, e a gente sabe que são coisas diferentes, e eles estavam tratando de forma distinta. Mesma coisa da não cumulatividade. Pergunta para quem está em casa, aí, no trabalho, no carro, nos ouvindo. A não cumulatividade do ICMS é igual à não cumulatividade do PIS e COFINS? Não, amigos. Ela é bem diferente. Olha como é que você aplica o mesmo conceito e vai fazer uma apuração de forma diferente, né? Como o professor Felipe agora falou, com relação ao PIS e COFINS, vieram decidir há pouco tempo só com relação à essencialidade e à relevância. E tá bom, e o que é que vai ser essencial e relevante? Então, assim, a gente vai precisar ver. Ok? Está feito na emenda constitucional, beleza. Vamos ver como é que vem nessa lei complementar, é outra coisa. Terceira coisa, vamos ver como é que vai ser aplicado na prática essa interpretação da lei complementar. E, por fim, vamos ver como é que o Poder Judiciário vai estar analisando. É assim ou já não é assim no Brasil que a gente vê? A gente vê o direito da Constituição, o direito da complementar, o direito na prática, que não tem nada a ver muitas vezes com o que a gente aprende em sala de aula, com o que aprende na lei, e o direito que o Poder Judiciário muitas vezes aplica, que muitas vezes, notadamente, recentemente, a gente teve decisões com modulação da coisa julgada, e que é aí que torna muito mais inseguro. O que o empresário, os nossos clientes querem, é uma segurança do que vai acontecer, pelo menos um planejamento. Por isso que o professor Felipe falou, a ideia do professor Hugo é não mexer por 30 anos. Ah, mas nunca mexeram no ordenamento, faz 30 anos que a gente está vendo a reforma. Essa reforma aqui, não. O texto que está, como foi colocado, não faz 30 anos, não. 30 anos que se decide a possibilidade de se fazer, mas nunca fizeram. E quem é contador sabe, todo santo dia tem uma instrução normativa, tem uma portaria, tem uma solução de consulta COSIT, tem um projeto de lei que já tem que analisar antes de entrar em vigor, porque quando entrar em vigor você já tem que fazer a apuração. Ah, mas amigo, tem o princípio da anterioridade não. Não, amigo. Essa lei aprova geralmente no dia 31 de dezembro, então está superado com 24 horas de anterioridade do exercício, e daí tem alguns tributos que não se aplicam à anterioridade nonagesimal, e esse que vai estar valendo, que você vai ter que estar pronto para fazer. Então, vamos lá. E esse uso e consumo pessoal, nos bastidores aqui, o Felipe está dizendo, meu Deus, esse pessoal é pessoal da empresa, por exemplo, ou pode ser considerado pessoal do sócio? Eu digo, não dei ideia não, né? Porque se abrir margem, nós vamos ter várias reforminhas tributárias dentro de uma grande reforma tributária. Me diga uma coisa, a ideia do ICMS não cumulativo, quando surgiu, toda vida em sala de aula a gente fala, é para evitar o efeito cascata, porque senão vai somando as alíquotas. Então, muita gente acreditou que isso era verdade. E quando você pagava uma alíquota menor, de 1 e pouco por cento, chegava até 3 e tanto, você estava morto de triste porque tinha que pagar várias vezes. O que é que acontece hoje na prática? A maioria de que optou pela não cumulatividade está pagando o quê? 9 e pouco por aí, somado, não é isso? E quando na não cumulatividade não tinha essa quantidade de cadeia para poder chegar a essa tributação. Então, assim, a coisa tem que ser vista na prática, caso a caso. Não existe mais aquela história, rapaz, eu tenho uma tese tributária para todo mundo. Não. O vestido tem que ser feito para você, para a sua empresa, para os clientes de vocês. Não existe mais essa tese geral. Ah, a tributação sobre a folha vai ser a desoneração da folha, vai ser bom ou ruim. Não sei. Você tem que ver o caso concreto para você fazer a simulação e ver o resultado. Simulação que eu digo, fazer o parâmetro para ver quanto é que vai dar o resultado para o seu cliente, porque nada me garante, exatamente como foi colocado aqui, de que a tributação, a não cumulatividade plena, seja exatamente pleno. Pode dizer, vai ser pleno com relação a isso, vai ser pleno com relação àquilo. Ele vai ser a não cumulatividade que financeira, ou seja, já surgiu o tributo sujeito a lançamento por homologação para tirar o trabalho do fisco e jogar para o contribuinte, com normas complicadíssimas. E ai de você se errar na apuração. Você vai estar sendo multado e penalizado com normas absurdas. E se isso acontecer? Você aproveitou um crédito de alguém que não pagou aquele tributo? Meu amigo, como é que eu vou saber disso? E aí eu vou ser autuado. E aí me parece que às vezes, né, quem elabora algumas leis, parece às vezes cartão de crédito. Ele não ganha dinheiro com você pagando em dia, não. Ele ganha dinheiro quando você atrasa.
Então a gente tem que ter muita atenção na aplicação efetiva dessa suposta ilusão. Mas eu não torço para que dê errado, não. Eu torço para que dê certo. O avião não é meu, mas eu estou dentro dele. Se ele cair, morre todo mundo. Perfeito, professor. Você falou uma situação que, pela manhã, eu e a Patrícia acabamos conversando bastante sobre, que é a necessidade de avaliação de cada caso concreto de forma específica. Não dá para se trazer prognósticos. O melhor para todo mundo vai ser sair do Simples. O melhor vai ser pagar IBS, CBS por fora do Simples. Não dá, pessoal. Tudo será necessário avaliação individual, com cálculo, com projeção. É isso que nós vamos precisar fazer, e você já pode fazer isso hoje, tá? Tem muita gente também que diz, eu não consigo fazer isso agora porque eu não tenho uma alíquota definida. Mas se fosse assim, ninguém fazia orçamento, ninguém fazia previsão. Você precisa fazer cálculos com a faixa de possibilidades que existem. Faz com 25, com 27,5, com 30, vai simulando aí os cenários para os seus clientes, para que você possa ter uma dimensão de quais impactos financeiros, econômicos, fiscais e tributários ele terá com a reforma tributária. Mas, professor Felipe, já que você gosta da polêmica, vou trazer para você uma outra questão. Você falou que estava ficando mais tranquilo com relação à questão da competência tributária. Mas nós vimos que a emenda constitucional 132 ali inovou no campo de competência, trazendo a figura da competência compartilhada para o IBS, aonde entes diferentes vão determinar partes da regra matriz de incidência no tributo. Como é que você enxerga isso? Será que traz tranquilidade mesmo pensar que a gente terá uma competência que, a priori, dizem-se que é de estados e municípios, mas que vai ser regulamentado por uma lei complementar federal? Então, teoricamente, a União acaba tendo uma interferência também nessa definição de competência. Como é que você tem enxergado como um todo essa questão? A criação desse conselho, digamos assim, de estados e municípios foi uma forma que se encontrou exatamente para tentar acomodar o princípio federativo, né? Porque senão, certamente haveria, e eu acho que vai haver, essa discussão da constitucionalidade da reforma. Mas a tendência é que o Supremo Tribunal Federal convalide. Eu entendo, né, que esse assunto, evidentemente, foi levado à atual composição do Supremo para evitar. Imagina, você aprovar uma Constituição, aprovar uma lei complementar e lá na frente uma reforma constitucional tributário-constitucional ser anulada pelo STF. Será que vão modular os efeitos? Né? Mas assim, Felipe e Hamilton, a gente tem que entender todo o cenário, né? O cenário é muito complicado, né? A começar pela relação fisco-contribuinte, né? Que é uma relação já há muito tempo desgastada no Brasil. É porque tem algumas coisas, pessoal, que acontecem tanto com a gente que a gente começa a normalizar, né? É comum isso, né? Então, assim, a gente normaliza existir, por exemplo, um calendário de obrigações todo mês lá no site da Receita Federal. Quer dizer, o fato de existir um calendário de obrigações já é absurdo. Se existe um calendário é porque é tanta obrigação que o fisco tem lá que publicar um calendário dizendo, dia tal você tem que transmitir isso, dia tal tem que pagar aquilo, dia tal tem que... Entendeu? Isso por si só é como, dando um exemplo aqui, 50 mil homicídios por ano a gente normaliza, né? Esse ano diminuiu 10%, tá? Esse ano aumentou mais 10%, beleza. Então a gente vai normalizando o absurdo. Como, por exemplo, no regime de precatório. Eu lembro que eu morei um tempo nos Estados Unidos e dividia o apartamento com mais outros 5 amigos, e um deles era japonês e ele também fazia direito. E eu uma vez perguntei para ele assim, cara, me diz uma coisa, como é lá quando entra com ação contra o poder público, contra o Estado e você ganha? Como é o pagamento? Como é que eu acostumado aqui com o regime de precatório, né, que você passa, às vezes, décadas para receber um valor, a depender do ente que tenha sido condenado, e ele dizendo, paga, o Estado paga. Quer dizer, o pensamento dele nem alcança esse estado absurdo de coisas que é no Brasil, que o precatório hoje, muitas vezes, é a institucionalização do calote, né? Então, a gente vive num ambiente, e vejam, para quem está do outro lado, Hamilton, e a gente é advogado, a gente pode, em algum momento, ter o pensamento enviesado para o contribuinte, e isso é normal, né? É psicológico isso, mas a gente conhece gestores públicos, né? A gente está também conversando com o outro lado e a gente entende as dificuldades do outro lado. A gente está, há anos sem conseguir fazer um superávit em âmbito federal,
Né? Conseguiu no ano passado porque não pagou precatório, né? Transferiu para esse ano. Então, assim, 2022, né, no caso, foi postergado o pagamento do precatório. Então, qual é a situação? A situação é uma situação fiscal complicada, com muitas normas, um país que gasta muito, uma Constituição que tem muitos direitos sociais preservados, é fato isso, a gente tem saúde pública, a gente tem educação pública. Eu sou contra isso? Lógico que eu não sou contra isso. Né? Muitas pessoas precisam desse serviço público. O que a gente precisa entender é que não existe serviço público gratuito. Não existe serviço público gratuito. A gente vive um sistema, um chamado Estado fiscal, em que o tributo ele é utilizado como instrumento de financiamento das políticas públicas do Estado, né, do poder público. Então, vai ter que pagar. O que é que não é normal? O que não é normal é você ter centenas, milhares de normas tributárias produzidas semanalmente. Repito, 26 estados no Distrito Federal, mais de 5 mil municípios. E no meio dessa confusão toda, quem é que está? O contador, o advogado e o contribuinte. Porque, vejam, a gente estava discutindo também na semana passada lá no CRC, a questão do aumento da alíquota do ICMS de 18% para 20% aqui no estado de Ceará. Foi um movimento que aconteceu em vários estados em função da redução da alíquota do ICMS dos combustíveis, que aconteceu em 2022. Por meio de lei complementar foi estabelecido um teto, então todos os estados, para recompor a receita, tiveram que fazer esse aumento. Tinha outra coisa para fazer? O estado? Poxa, perdeu bilhões. Não tem outro jeito, vai ter que aumentar a alíquota modal do ICMS para poder recompor a receita. Aí a gente estava conversando, Felipe, eu e o Hamilton, depois da palestra. Cara, eu fui analisar lá as formalidades da mensagem que foi enviada para a Assembleia, estava tudo ok. Né? A gente sabe que na prática não houve a discussão que era necessária ter de 18 para 20%, para ir para 18 para 20% de alíquota modal. Nós sabemos que isso era necessário ter tido um debate com a sociedade, com entidades de classe, com empresários, com todo mundo. Mas a gente sabe que não, mas formalmente foi tudo feito bonitinho. E o que é que existe hoje? Isso é uma demonstração clara disso. Nós vivemos um estado de uma vulnerabilidade político-legislativa enorme do contribuinte. Enorme. Esse exemplo dos 18, dos 20 é só um deles, mas lá no estado de Goiás, nós tivemos agora, em 2018 ou 2019, recentemente, uma lei responsabilizando o contador pelos débitos da pessoa jurídica. Teve contador sofrendo execução fiscal por débito do cliente. Isso passou pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, foi aprovada e sancionada pelo governador, a legislação. E só deixou de ter efeito quando foi declarado inconstitucional anos depois pelo Supremo Tribunal Federal, em 2021. Então, olha o tamanho, Hamilton, da vulnerabilidade. E aí, quando eu estendo, voltando para a pergunta do Felipe, essa competência legislativa para mais de 5 mil entes federados, juntando municípios e estados, eu crio o verdadeiro manicômio tributário que a gente vive hoje. Então, nesse aspecto aí da criação do Conselho de Estados e Municípios, para, digamos assim, limitar essa competência, né, a menos entes, porque é bem menos, né? Alguns estados, alguns municípios, os estados e alguns municípios juntos ali, legislando, lei única, né, todo mundo conversando, porque do jeito que está hoje, não tem condições, gente. Não adianta a gente normalizar o que não é normal. Imagina, uma multinacional tem matriz aqui no Ceará, filial em São Paulo, em Goiás, no Rio, em Pernambuco, e o cara tem que ter um escritório de contabilidade, de advocacia em cada estado, porque é uma legislação diferente de ICMS. E não é só o fato de ter a legislação diferente. Muitas vezes a interpretação acerca da mesma norma é diferente de um estado para o outro, do ICMS. E a gente passou a normalizar isso aí e achar que está tudo certo. E não está. Perfeito, professor. E é importante, pessoal, a gente destacar que, ainda dentro desse âmbito das competências, uma preocupação que tem sido muito recorrente é com relação a essas alíquotas, né? Porque pelo texto da emenda, estados e municípios terão competência para determinar as alíquotas, obviamente que obedecendo a alíquota de referência, que terá o propósito de recompor a arrecadação que se teria com ICMS e ISS. Mas é uma preocupação
de que o município, por seja lá qual for o motivo, decidiu usar uma alíquota menor do que a de referência. Não vai poder usar maior, porque essa de referência será uma espécie de balizador geral. Mas a gente pode acabar se deparando com isso no futuro. Então é uma preocupação que de fato permanece. Mas, Hamilton, a gente estava conversando também nos bastidores sobre a questão da contribuição estadual sobre produtos primários e semi-elaborados. E eu lembro que essa contribuição ela apareceu na discussão no dia 6 de julho, na hora da votação da reforma tributária, porque no próprio texto substitutivo da PEC 45, que foi apresentado no dia 22 de junho, não se mencionava nada sobre ela. Da noite para o dia, realmente apareceu lá essa história dessa contribuição estadual. Mas apenas para contextualizar também para quem nos assiste, existem regras para que essa contribuição seja criada, tá? E ela vem em substituição a uma contribuição que não era um tributo, né? Que é até interessante que o STF julgou constitucional essa contribuição porque ela não tinha caráter compulsório. Só que é assim, Teixeira. Você dava um benefício de diferimento do ICMS para um contribuinte e, em contrapartida, ele tinha que fazer uma contribuição. Não era compulsória a contribuição, mas se ele não fizesse, ele não tinha direito ao diferimento. Mas tá vendo por que é perigoso mexer em sistema tributário pela via constitucional? Porque de vez em quando colocam um jabuti desse. Foi o que fizeram, por exemplo, com a contribuição de iluminação pública dos municípios. Tiraram a taxa. Entendeu? Tiraram o que era taxa, É por isso que é melhor. Né? Vamos deixar aqui só no nível mesmo legal e infralegal e vamos deixar a Constituição estabelecendo só competência e limite a poder tributar. Axiológica. Felipe, o interessante é que essa contribuição, né, que o Felipe falou, você estuda a Constituição toda, vários artigos foram mudados e tal. E não estou encontrando esse negócio aqui na Constituição, né? Não, amigo. Amigo e amiga que estão em casa, ele está no ato das disposições constitucionais transitórias, praticamente num dos últimos artigos, lá 136, 137, ele vai mencionar isso. Alguns estados que já tinham essa contribuição, né, equivalente, claro, não tinha natureza jurídica de tributo, mas já tinha algo equivalente a ela, como Mato Grosso do Sul, se não me engano, Goiás, o estado Tocantins também tinha, estavam brigando exatamente no STF pela constitucionalidade ou não desse tributo e foi muito inflamado. Então, colocaram esse jabuti, né, lá, como a gente fala, jabuti não sobe em árvore se está por lá, porque alguém colocou. Então, colocaram esse jabuti lá no finalzinho, no ato das disposições constitucionais transitórias, a DCT, criaram vários regimes sobre isso. O problema é que fizeram mais ou menos Ctrl+C, Ctrl+V do que já existia. Houve o debate de sua constitucionalidade. A probabilidade de brigar novamente sobre a inconstitucionalidade dessa norma continua e agora reacende, porque no Brasil, assim, quando você tem uma norma que é inconstitucional, ele, beleza, deixa você reconhecer, e agora eu faço a emenda constitucional para poder convalidar. É o que o professor Felipe está falando. A taxa sobre, por exemplo, taxa, o nome era taxa. E a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente ouve na televisão, né? Eles falam assim, aumentaram 2 impostos, PIS e COFINS. Não, aumentaram 2 contribuições. Então, os nomes são importantes no direito tributário. Quando foi reconhecido que a taxa, né, sobre iluminação pública era inconstitucional, se serviço público específico e divisível não poderia ser, né, na verdade, tributado, porque não era específico e divisível, como determina o artigo 77 do CTN, tudo bem, ok, a gente muda. A gente coloca aqui um artigo 149A, se não me engano, e agora a contribuição de iluminação pública está liberada agora. Não é mais taxa, eu posso cobrar sobre qualquer serviço. Claro, a destinação vai ter que ser específica, assim como essa contribuição também vai ter uma destinação específica para isso, porém, é mais uma que vai ser poder criada, ou seja, não são só os 5, como o professor Felipe colocou, estou trocando 5 por mais algumas. Né? Então a simplicidade não vem de eventual redução de número de tributos que você tem que pagar, não vem. Até então, fizeram uma lei sobre a questão da redução das obrigações acessórias. A gente sabe que tem empresas grandes, que têm setores enormes para poder fazer suas obrigações acessórias. E a gente sabe que uma das maiores autuações que existem, né, em todo o Brasil são por descumprimento de obrigação acessória. O trabalho é teu, o fisco joga para você, né, e se você não fizer, você é penalizado. Isso sim cria uma complexidade no sistema tributário. Agora, veja uma coisa boa, Felipe, pegando o gancho com isso também. Nunca aconteceu, nunca, de no artigo 145, enfim, tratar sobre os princípios tributários. Agora veio. O princípio da simplicidade, neutralidade, colocar até o meio ambiente, né? O princípio da proteção ambiental no direito tributário.
Não sei nos outros ramos do direito, mas no direito tributário isso é aplicado. Os princípios do direito tributário, todas as teses, são com base em princípios constitucionais, todos. Não só, como o professor colocou, né, disse, não só não, acrescentando, né, o que o professor colocou, a maioria dos problemas são com tributos não cumulativos. Você dificilmente vê um grande problema, né, com um tributo que não seja não cumulativo, né? E também sujeitos a lançamento por homologação. Basicamente é isso o problema. Com relação a essa contribuição, o que é que a gente tem que falar? Ela tem que seguir alguns requisitos, se eu não me engano, para os estados que havia até abril, não é isso? De 2023, Felipe? Pronto, quem já havia vai poder criar, seguindo alguns ditames, os outros que não tinham ainda estão fora, a meu ver. Mas nada importa, porque eles vão querer substituir os valores que efetivamente eles perderam aí com a CBS, né? Vão ficar com o IBS, eles perderam e ninguém vai querer perder. Se você está chateado com a eventual cobrança de taxa no seu município, é possível que haja mais. Se você está chateado com alguns impostos do seu estado, é possível que haja um aumento de carga e não obrigatoriamente, era isso que a gente estava conversando, né, Felipe? Porque eu não gosto de uma lei que ela vai ser inconstitucional. Pode ser que eu não goste e ela seja constitucional. Agora, o que não tem no Brasil é legitimidade. O que dá legitimidade? O retorno do serviço público. A gente tem, mas muitas vezes a gente tem que pagar de novo pelo que a gente tem, né? Isso o professor Robert Alexi fala, né, nos seus livros sobre essa legitimidade. Nossa carga tributária é igual da Dinamarca. A mim você está comparando a Dinamarca? Não, é isso mesmo que eu estou querendo fazer. Que lá eles não precisam pagar tudo novamente. E aqui a gente praticamente tem que pagar. Embora, óbvio, a gente tem uma saúde pública, uma educação pública, e como o Felipe disse, não existe jantar de graça. Professor Hamilton, até pegando um gancho do que você disse, essa questão, o que me preocupa com relação à contribuição também, é muito essa história de deixar possibilidades, né? Porque quando a ideia era determinar as diretrizes e os caminhos, mas aí se estabelece algumas possibilidades que podem ser que um Estado adote de um jeito, outro Estado adote de outro. Porque, por exemplo, lá diz o seguinte: o Estado ele tem o direito a essa recomposição da contribuição que ele vai perder. Ele pode resolver esse problema da recomposição de duas maneiras. Ele pode criar uma nova contribuição ou ele pode inserir isso na alíquota de referência. Mas por que não ficou determinado a inserção disso na alíquota de referência e ponto final? A gente não teria a criação de uma nova contribuição, de um novo tributo, correndo o risco de amanhã ser questionado, a sua constitucionalidade, enfim, a gente teria de fato uma diretriz mais segura para o contribuinte. Vocês concordam? Perfeito, Felipe, mas isso está acontecendo em vários pontos da reforma tributária. Aconteceu isso nessa contribuição, está acontecendo isso com essa primeira alíquota do imposto seletivo, também a coisa não está muito segura, a gente deve falar sobre isso ainda, pessoal. Não, no meu modo de ver, ele não é exatamente um substituto do IPI, ele é um outro negócio. Todas as vezes que você vê na Constituição, o professor Felipe acabou de ler, poderá atribuir, quando você diz esse poderá, aí já começa, lembra do ICMS e do IPI da não seletividade, quando ele falava poderá ser seletivo no ICMS, no IPI deverá ser seletivo. Então pronto, basta uma palavra mal colocada, e é como uma vez o professor Hugo II falou, parece a hidra de Lerna, quanto mais você escreve, você vai cortando os braços, ela vai criando mais braços. Então quanto mais você escreve, lembra quem faz o Enem, o ENAD aí, quanto mais você escreve, maior probabilidade de erro. Então quanto mais você deixa portas abertas, não só nesse e outro, mais possibilidades de vir estados e municípios legislando a sua cara. E aí nós vamos ter, mais uma vez, infinitas legislações para infinitas situações. Nada de objetividade até então. Perfeito, professor. O pessoal deve estar um pouco assustado com o tom otimista que esse debate tem tomado, mas não se assustem não, pessoal. A gente discutiu ao longo do dia inteiro aqui sobre essas questões envolvendo a reforma tributária e o fato de nós trazermos aqui preocupações, né, pontos de atenção, é mais para que você possa se prevenir, estudar, se preparar, estar por dentro daquilo que amanhã pode representar na sua atuação profissional uma casca de banana, né? Professor Felipe Teixeira, vamos trazer agora a discussão aqui, como pegando a bola aqui que o professor Hamilton levantou, para o imposto seletivo. Imposto seletivo que trouxe ali uma novidade também significativa no contexto tributário do país, pelo fato de que nós tínhamos uma limitação constitucional com relação à criação de impostos que tivessem a mesma base de cálculo, o mesmo fato gerador de outros tributos, e houve essa exceção com o imposto seletivo, que poderá, assim como o imposto extraordinário guerra, que era o único que nós tínhamos, ter
esse fato gerador sendo o mesmo dos demais tributos. Como é que você tem visto o imposto seletivo como um todo, que ele é polêmico por si só, e como eu sei que você gosta de uma polêmica? É o chamado imposto do pecado, né? O pessoal nas notícias chama imposto do pecado. Olha, eu vejo como um tributo que vai gerar ainda uma certa discussão. Tá? Você veja, por exemplo, que imposto seletivo, trazendo para o princípio da proteção ao meio ambiente, por exemplo. Né? A gente vai tributar mais, a alíquota do imposto seletivo vai ser maior, por exemplo, para o veículo movido a combustão. Né? E vai ser menor para o veículo elétrico, levando em consideração o princípio constitucional inserido, né? Positivado na Constituição. Mas e o princípio da capacidade contributiva? Porque, em tese, quem compra um carro elétrico tem mais dinheiro do que quem compra um carro a combustão. É ou não é? Então, assim, são discussões que ainda vão surgir, e aí eu vejo todo mundo muito preocupado, né? Professor, mas como é que eu vou apurar isso? Né? Como é que eu vou apurar a CBS, né? O IBS? Os contadores muito preocupados. O contador geralmente fica no dia a dia da apuração do tributo, né, Felipe? Uhum. E muito preocupado com isso. O que eu quero dizer para vocês, pessoal, que estão nos ouvindo, é primeiro que a gente ainda está numa fase muito prematura, né? A gente já tem um bebê ali que nasceu, né? Nasceu. A reforma tributária foi aprovada, mas a gente ainda não tem nenhuma lei complementar. Né? Então, assim, primeiro segurem a ansiedade. Vai vir uma lei complementar, a gente ainda está num terreno muito pantanoso. Não são só vocês, não, a gente também, né? Aí esse fim de semana mesmo eu estava lendo muitos livros, né? Comprei alguns livros, estou lendo. A gente dá aula, né? A gente está em sala de aula, então a gente precisa estar sempre muito atualizado. Mas é um terreno muito pantanoso. E principalmente no que diz respeito à jurisprudência, né? Hoje no Brasil, pessoal, quem atua na área tributária, seja você advogado, contador, empresário, a gente tem como guia muito forte o posicionamento dos tribunais, né? A gente vive um momento, como a gente diz no direito, de comolização do direito brasileiro, né? Então, vale muito as palavras dos tribunais. E nesse novo cenário de reforma tributária, inclusive com o imposto seletivo, que é novo, o imposto seletivo é 100% novo, é um IPI disfarçado. Mas a gente está diante de uma situação, de um tributo, em que vai ser construída toda uma linha jurisprudencial nova acerca de qualquer discussão que surgir acerca do imposto seletivo. Então, assim, mas eu já posso imaginar que o entendimento que vai surgir acerca do imposto seletivo é parecido com o que tem no IPI. Porque o imposto seletivo... Eu posso até construir esse raciocínio, mas a verdade, Hamilton, é a seguinte: se a jurisprudência, né, e a teoria dos precedentes nos diz isso, se a jurisprudência serve como guia de conduta, não só para o contribuinte, mas para o cidadão como um todo, se eu não tenho jurisprudência acerca do tema, como eu não tenho para a CBS, como eu não tenho para o IBS, como eu não tenho para o imposto seletivo. Então vejam, o terreno é pantano, é obscuro para todo mundo. Né? Então, a gente consegue prever o que vem pela frente, por isso a gente está discutindo essas controvérsias, né? A gente já sabe que tem alguns pontos que estão complicados, tem algumas coisas que era melhor não ter colocado. Você falou aí, às vezes uma coisa que está escrita, bens de uso e consumo pessoal. Eu li um artigo, esqueci agora o nome do autor do artigo, ele estava dizendo que até o fato de você colocar bens de uso e consumo pessoal, você não sabe. Você não sabe se é bens de uso e consumo pessoal, ou se você não sabe se é bens de uso e consumo... Porque se fosse as duas coisas, bens de uso e consumo pessoal, o correto seria bens de uso e consumo pessoais. Olha aí, a questão gramatical, da forma como uma coisa é escrita, vai suscitar discussão no STF, no STJ, né? Então é complicado, pessoal, é complicado para todo mundo, né? A gente está em uma fase prematura e o imposto seletivo vai gerar discussão também, pode ter certeza. Felipe, o que eu achei interessante é que parece a teoria dos jogos, né, aplicado ao direito tributário. A gente vai ter que fazer um exercício, né, de previsão do que vai acontecer quando a gente não tem uma retrospectiva sobre isso. E mesmo sendo previsível, eu não consigo perceber, por exemplo, a gente teve um julgamento agora no STJ, onde as duas turmas, se a gente fosse somar os julgadores,
Se a gente fosse somar o número dos julgadores, ia dar ganho de causa para o contribuinte naquela ideia da não incidência do ICMS, do TUST, da TUSD, fazendo base de cálculo do ICMS. Se você somasse os julgadores numa turma, o contribuinte ganhava, na outra ele perdia, mas pelo número de julgadores, obviamente, a gente teria ganho de causa. Perplexidade, agora, no meio da semana, no meio da semana passada, acho que quarta ou quinta-feira, houve julgamento onde o STJ mudou o entendimento e deu totalmente ganho aos estados com relação a essa situação. Então, assim, a imprevisibilidade... E isso é porque o Código de Processo Civil diz que a jurisprudência tem que ser íntegra, estável e coerente. Está no Código de Processo Civil, viu? O problema agora, Felipe, também, a gente tem que ir também para o Poder Judiciário. Não tem como afastar a reforma tributária disso. Porque, assim, o efeito modulatório da coisa julgada, ok, a gente tem observado isso, mas estão modulando o efeito da modulação. Aí fica realmente bem complicado, né? Se vocês pegarem agora da contribuição de terceiros, aí vocês vão ver como é que está o efeito. Tem a curiosidade de ver os debates, né, e observar como é que foi modulado. Se você foi da lei daqui até aqui é uma decisão, se você entrou até tal data é outra, se você entrou para aqui é outra, enfim. Né, essa loucura, né, como o doutor Felipe falou, é o manicômio tributário. Mas aí, para complementar o que o professor Hamilton falou, é muito importante, tudo isso que a gente falou, eu acho que é muito válido, mas assim, pessoal, eu tenho que entender bem, Felipe, a realidade na qual eu estou inserido. Se eu estou inserido dentro do manicômio, né, se eu estou no meio de doido, não adianta eu querer filosofar lá para os doidos, porque eles não vão entender nada. Né? Então, assim, se eu estou no meio de uma loucura, eu tenho que, às vezes, dar uma de doido também. Em que sentido? Poxa, se eu estou percebendo que existe uma complexidade tributária enorme, se eu estou percebendo que existem várias teses tributárias em discussão, muita insegurança jurídica. Muita insegurança jurídica. Que a aplicação de teses tributárias, planejamentos, recuperação de crédito tributário, por aí vai trazer benefício para o contribuinte, eu não posso simplesmente fingir que isso não existe. E aqui eu estou falando, eu imagino que o nosso público seja composto por profissionais da área fiscal, em sua maioria. Né? Então eu não posso simplesmente fingir que isso não existe. Então, de alguma forma, qual que é a nossa função principal como contador que atua na área fiscal, ou até no contábil, como advogado tributarista? Perpetuar as empresas, você falou, direito à vida, né, do CNPJ. A minha função é perpetuar as empresas. E se eu posso fazer isso de uma forma lícita, me utilizando muitas vezes do Poder Judiciário, para que aquela instituição, aquela empresa, aquela organização possa seguir em frente, eu não estou fazendo um favor, estou fazendo minha obrigação profissional. Então eu tenho que ter consciência disso. Não é simplesmente, é assim mesmo, então deixa quieto, é desse jeito mesmo, né? Deixa pra lá, vamos pagar. Né? E aqui, vejam, eu sei que deve ter muita gente do fisco também nos assistindo. E digo, nós entendemos o outro lado. Nós entendemos a necessidade de arrecadação. Nós entendemos a necessidade de cumprir as políticas públicas. Sim, tudo isso é compreensível. Mas tem que ser respeitados os limites. O poder de tributar, a lei, o princípio da legalidade, o princípio da anterioridade, enfim, todos os princípios que você já falou que estão esculpidos na Constituição, que ultimamente a gente não tem visto acontecer. Vou dar um exemplo aqui para passar a bola para o professor Felipe Guerra. Vejam o que aconteceu agora no final do ano com a tributação das receitas de subvenção. Em dezembro não se pagava imposto de renda, CSL, PIS e COFINS sobre a receita de subvenção, e de repente, no final do ano, é dita-se uma medida provisória com aprovação dias depois pelo Congresso, dizendo que agora passa-se a pagar IR, CSL, PIS e COFINS sobre receita de subvenção. Estou falando de uma tributação de aproximadamente 42% sobre a receita de subvenção. Do dia para a noite. E aí me diga, uma empresa, eu fico imaginando, Felipe, quem fez no final do ano ali de 2023 um planejamento estratégico para 2024, Hamilton. O cara teve que chegar em janeiro e refazer o planejamento inteiro por causa de um ato do presidente da República que foi convalidado pelo Congresso em janeiro. Eu estou dando um exemplo, pessoal. Um exemplo, dentre centenas que a gente poderia dar aqui para mostrar o que é a vida do contribuinte brasileiro. Então, a gente precisa ter consciência disso e consciência do nosso papel enquanto profissional.
Perfeito, professor Teixeira. Pessoal, já estamos quase com o nosso tempo esgotado aqui do debate. Deu para a gente discutir bastante coisa interessante. Queria passar a palavra para os professores para as considerações finais, começando aqui pelo professor Hamilton. Bom, primeiro agradecer, professor Felipe, mais uma vez, agradecer ao meu amigo Felipe Teixeira também por tratar conosco esse tema, né, tão angustiante e prazeroso também ao mesmo tempo. Mas eu quero deixar um recado. Vai vir muito trabalho para a gente, com certeza vai vir. Vai vir muitos estudos, né? Dizem que o tributarista não morre de tédio, né? Então isso na prática a gente vai verificar agora. Esse diálogo construtivo entre fisco e contribuinte precisa ser retomado. Ele vinha sendo construído e parece que alguém resolveu colocar um pouco de diesel ou combustível nessa relação, mas a gente precisa voltar esse diálogo, porque, afinal de contas, o efeito social disso tem que chegar na ponta, que é o cidadão. E é o cidadão que mais paga. A gente ainda continua com a tributação sobre o consumo altíssima. A gente ainda continua essa tributação sobre o consumo alta. E observem, essa reforma tributária não está trazendo nada sobre a tributação sobre a renda. Novidades ainda virão sobre isso. Não sei se ainda esse ano, mas é possível que o debate venha à tona sobre isso. Nós precisamos estar atentos. Toda a previsibilidade, esse ensaio futurista que a gente fez, é para que a gente se precavenha, porque agora o mais antigo tributarista e o mais novo estão em pé de igualdade. Então vamos estudar, vamos debater cada vez mais. Quando sair a lei, a gente deve voltar, né, Felipe, a conversar sobre isso, e aí a gente vai criando. Algo também que é importante a gente observar. Como é que vai ser, como serão os contenciosos administrativos tributários? O processo administrativo tributário também deve estar em pauta. Quem vai julgar? Lá no artigo fala que esse comitê gestor também definirá sobre a questão do contencioso tributário. Mas definirá o quê? Ele será a última palavra? É ele que vai fazer? Os tributos do IBS serão julgados por estados? Serão todos concentralizados no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, lá em Brasília? Isso é uma outra pauta que a gente precisa trabalhar sobre isso e entender o movimento. Obrigado, professor. De tédio, ninguém vai morrer, pelo que eu estou vendo. Não mesmo. Pessoal, continuando aqui, passo, portanto, a palavra para o professor Felipe Teixeira para as considerações finais. Sem polêmicas, né? Se possível. Primeiro agradecer, professor Felipe Guerra, professor Hamilton Sobreira, prazer enorme, viu? Agradecer a Fortes pelo evento, parabenizar pelo evento e agradecer a todo mundo que assistiu. E dizer para vocês que a única coisa... Eu estava assistindo antes a apresentação do professor Pegas e que lamento muito que a gente não tenha aproveitado para fazer uma coisa só. Viu, Felipe e Hamilton? Fazer logo uma reforma ampla também sobre a renda e sobre o patrimônio. Porque depois vai ficar muito mais difícil. Eu sou a favor da tributação dos dividendos? Até sou. Eu sou a favor de aumentar a alíquota do ITCMD, né, do tributo sobre herança e doações. Eu também sou a favor disso, né, seguindo a linha de países desenvolvidos. O que eu sou contra é aumentar esses tributos e não reduzir na outra ponta. Porque como o Hamilton estava falando, peraí, eu vou ter o quê? Carga tributária de país nórdico e serviço público de país de quarto mundo, de terceiro mundo? Ou alguém acha que o serviço público no geral no Brasil é bom? Saúde, educação, enfim, tá aí os resultados para a gente ver. Então, é nisso que a gente tem que ponderar. Tributar dividendo, ok, mas vamos reduzir aonde? E se eu já estou falando numa alíquota de IVA dual de 27,5%, como é que eu vou reduzir isso depois, Hamilton? Imagina o tamanho da confusão. Como é que eu vou reduzir isso depois, se é o caso de criar uma tributação sobre dividendos, de aumentar uma alíquota do ITCMD? Ou seja, eu estou vislumbrando, gente, cada vez mais, um aumento de carga tributária. Nossa hoje gira em torno de 34% do PIB, na linha de outros países da OCDE, não tem nada muito divergente disso, mas até onde a gente aguenta? Até onde nós vamos chegar? E aí vem novamente a fragilidade político-legislativa do contribuinte, porque as coisas vão passando, as alíquotas vão aumentando aos poucos. Veja, desde a redemocratização para cá, o aumento contínuo que nós tivemos de carga tributária no Brasil. Foi só aumentando, não teve nenhum momento de diminuição, né? Então, a questão é, até onde a gente aguenta? Até onde a gente vai tolerar isso? Será que não era melhor a gente trabalhar na melhor alocação e aplicação dos recursos públicos, ao invés de falar no aumento de carga tributária? Então, eu acho que a gente perdeu uma oportunidade de fazer tudo junto e fazer fatiado, como se propõe, vai ser muito mais difícil.
Eu acho até, viu, professor, que se nós tivéssemos essa implementação fatiada, mas nós já tivéssemos a visão do todo, isso já facilitaria a própria tranquilização por parte dos contribuintes, que eu acredito que acaba trazendo muita insegurança, muita incerteza, é o fato de você olhar e dizer o seguinte, tá, mas estão deixando discussões relevantes para uma próxima fase. Mas essa próxima fase vem? Quando? A gente já ouviu falar que esse ano, para a regulamentação, talvez não aconteça, porque o calendário eleitoral consome boa parte do calendário legislativo. Então a gente já começa a se preocupar com o avanço da regulamentação. Nós já ouvimos que existem 4 projetos de lei complementar sendo preparados, né? O do IBS-CBS, o do Comitê Gestor, do Imposto Seletivo e o do Processo Administrativo Tributário. Tá, mas o que vai esse ano? O que é que fica para o ano que vem? Como é que fica essa segunda fase? O professor Pegas colocou para a gente, o prazo era até sexta-feira, dia 22, não vai ser cumprido. E aí? Então, eu acredito que essa incerteza é o que acaba empobrecendo as discussões, porque não tem tempo de discutir. Se as coisas vêm tudo em cima da hora, acaba sendo aprovada a toque de caixa. Mas, professores, muitíssimo obrigado pela participação de vocês. Um prazer imenso poder estar aqui com vocês dois e com todos que nos assistem. Em nome da Fortes Tecnologia, agradeço aqui a disponibilidade de vocês de participarem desse evento. E vamos dar continuidade, pessoal. Vou tentar responder algumas das questões que vocês colocaram daqui a pouquinho, tá? Para a gente poder ir liberando aqui os professores. Nós vamos fazer novamente um rápido intervalo para você pegar uma água, tomar um café. É 2 minutinhos, tá? Só para a gente reorganizar aqui as coisas e podermos voltar com a palestra de encerramento, com algumas dúvidas que nós vamos tirar de vocês. Então, daqui a pouco a gente está de volta. Até já!